O que você faria se fosse expulso de casa pela pessoa que mais ama, seu próprio filho, e tivesse que escolher entre o suicídio e o refúgio em uma caverna amaldiçoada? A história de Isabel, uma viúva de 52 anos no Brasil de 1891, é um grito contra a crueldade do destino e a traição do sangue. Seu corpo estava quebrado e sua alma esmagada pela ingratidão. Ela caminhava em direção à escuridão certa, mas o que encontrou lá dentro fez com que ela, inesperadamente, se ajoelhasse em um choro de alívio. Era o lugar onde o mundo a abandonou, mas onde ela encontraria seu novo propósito. E antes que continuemos, inscreva-se. O final desta história vai te chocar. O frio da madrugada era um punhal cravado em sua carne reumática, e Isabel o sentia rasgar sua pele como se fosse papel. A terra escura de Minas Gerais, sob a República recém-nascida de 1891, parecia absorver qualquer calor, deixando apenas o vazio e a humilhação. Ela se encolheu sob o tosco tecido do seu chale, um farrapo pesado de lã que mal conseguia aquecer os ossos, e seus dedos apertavam o rosário de madeira maciça que fora de sua mãe. Naquele rincão isolado, a lei era uma farsa distante. Aqui, a regra do coronel era a única verdade, e para uma mulher sem homem, a lei do coronel significava apenas a indiferença. A fazenda onde passara 40 anos de sua vida não lhe pertencia mais, não legalmente, mas na prática brutal da força e da ingratidão. O cheiro da palha molhada e do esterco frio misturava-se ao odor acre do seu próprio suor e medo. Seu marido, Fernando, um sitiante de mãos calejadas e poucas palavras, havia sucumbido à febre amarela 2 anos antes. Foi rápido, impiedoso, deixando Isabel sozinha para enfrentar o filho que ela criara e a semente amarga que ele havia trazido para a casa. A dor da perda tinha sido apenas o prefácio de um sofrimento muito maior e mais pessoal. João, o primogênito e único filho homem, sempre teve o olhar frio, mas a ambição acendeu um fogo selvagem em seus olhos após a morte do pai. Ele, apoiado por sua esposa Leonor, uma mulher de língua afiada e ambição maior que o coração, orquestrou a expulsão de Isabel com a frieza de quem lida com um estorvo. Aquele pedaço de terra era o único tesouro, e eles queriam-no inteiro. Eles sabiam que Isabel era analfabeta, uma condição comum para as mulheres de sua idade e classe, mas que se tornava uma prisão sem grades. Sem saber ler os papéis ou assinar o nome, ela não tinha como provar seus direitos à metade da propriedade que a lei republicana lhe garantia. Sua boca estava amordaçada pela própria ignorância, uma falha que o filho explorava sem remorso. O primeiro soco de João não foi com a mão, mas com a palavra. A negação de comida, o corte da luz. Depois veio a violência verbal, os sussurros cruéis de Leonor sobre a velha inútil, que não fazia nada além de gastar o ar. A casa, antes cheia do cheiro de café forte e de pão de milho, tornou-se um covil de hostilidade, onde a cada passo Isabel pisava em cacos de vidro invisíveis. A cena final, no dia anterior, estava fresca e quente em sua memória, como se ainda estivesse acontecendo. Isabel havia ousado questionar o destino de uma pequena poupança, e João, perdendo a paciência, levantou a mão. O impacto da bofetada ecoou pelo pequeno rancho, jogando-a no chão, onde ela sentiu o gosto ferroso do próprio sangue. "Saia!" gritou João, o rosto contorcido numa máscara de ódio que ela não reconhecia. "Eu não quero mais ver o seu rosto, sua velha reumatismo. Você não passa de um peso morto." O chão frio de terra batida sob sua bochecha foi mais acolhedor do que o olhar do filho. A dor física era insignificante perto da dor da alma, dilacerada pela certeza de que o amor materno havia sido jogado fora em troca de alguns hectares de terra. Ela se arrastou, pegando apenas o rosário, uma muda de roupa, e saiu. Ela tentou, sim, buscou ajuda na vila vizinha, Cristina.
Mas as pessoas viam o medo nos olhos de João, a riqueza na terra que ele havia tomado. Ninguém queria se indispor com um homem que parecia disposto a matar pela terra, especialmente para defender uma viúva de 52 anos, já cansada e com o corpo esgotado pelo trabalho. As portas se fecharam como mandíbulas de ferro. Uma recusa velada aqui, uma desculpa vaga ali. Nenhuma vizinha lhe daria emprego, temendo a ira de João ou simplesmente a fofoca. Ela se sentia como uma doença contagiosa, e a cada recusa, o peso do mundo esmagava seu peito. A sociedade só tinha lugar para quem produzia, e ela, aos olhos deles, era apenas um fardo. O sol já ia alto quando ela se encontrava na estrada de terra batida, o cascalho cortando a sola dos seus pés inchados. A fadiga a atingiu de repente, fazendo-a tropeçar na poeira. O calor do meio-dia era insuportável, mas as noites de agosto naquelas montanhas seriam frias, cruéis. Ela precisava de um abrigo antes que o sereno gelado a encontrasse. Foi então que ela vislumbrou, entre a densa folhagem da encosta, o contorno escuro da Grota do Grito. Todos a evitavam, os fazendeiros e os camponeses, com a mesma intensidade. Diziam que almas de escravos fugidos, castigados e mortos ali séculos atrás, vagavam por seus túneis, soltando gemidos ao vento. O nome da gruta era uma lenda sombria, um conto de terror para as crianças desobedientes, mas para Isabel, naquele momento, o inferno dos mortos parecia menos assustador do que a vida que a esperava lá fora. O desespero nublou seu julgamento, transformando o medo ancestral em uma estranha resignação. Ela se aproximou e o ar ficou imediatamente mais frio. Um silêncio pesado e oco, interrompido apenas pelo som do seu próprio coração batendo descontroladamente, engoliu os sons distantes do mundo. A entrada era uma fenda escura na rocha, como uma boca gigante e faminta que prometia o descanso final. Isabel parou à beira do riacho lamacento que corria da montanha, suas lágrimas escorrendo pelo rosto e se misturando à água turva. Ela considerou a ideia de apenas se deixar levar pela correnteza, mas a fé, o último resquício de sua identidade, a impediu. Sua vida estava acabada, mas ela não podia cometer um pecado tão grande. A Grota do Grito era a única alternativa que restava. Um lugar onde a sociedade a havia esquecido e onde ela podia simplesmente perecer sem que ninguém precisasse se preocupar. Com um suspiro que parecia extrair sua última força, ela segurou o rosário com mais firmeza, fez o sinal da cruz e se preparou para entrar no ventre da terra. O cheiro dentro da caverna era úmido e mineral, um aroma de pedra molhada e algo mais indefinível, parecido com mofo e abandono. Isabel cambaleou nos primeiros passos, a visão se ajustando lentamente à penumbra. Ela esperava o vazio, o silêncio dos túmulos, mas seus ouvidos captaram um som. Não era o lamento de um fantasma. Era o som fraco e rítmico de uma tosse, seca e desesperada, vindo de uma reentrância mais profunda na rocha. Seu corpo, antes inerte pela dor, respondeu com um choque elétrico de adrenalina. Havia vida ali dentro, e o medo da lenda deu lugar a uma curiosidade que quebrou a barreira do seu desespero. Isabel, a viúva que buscava a morte, foi guiada pelo som da dor alheia, um eco que se recusava a deixá-la sozinha. Ela avançou em direção ao ruído, e o que ela encontraria na escuridão seria o único presente que a vida, depois de tanta crueldade, ainda poderia lhe dar. Mal sabia ela que aquele túmulo lendário guardava não o fim, mas o início de sua verdadeira jornada, e que o horror da escuridão se transformaria na luz de um propósito esquecido. Ela não estava sozinha, e o destino tinha acabado de tecer uma nova trama para a mulher que o mundo havia jogado fora. A escuridão não era mais o manto da morte,
mas sim uma névoa densa e pegajosa que cheirava a terra revolvida e a doença. Isabel tateou a parede de pedra úmida, sentindo a textura áspera e fria sob a ponta dos dedos, enquanto avançava alguns metros, orientada unicamente pela tosse estrangulada que não cessava. O chão estava irregular, com seixos soltos que rolavam e a forçavam a equilibrar-se, e uma gota de água fria pingou em sua testa, como um aviso da montanha. Ela alcançou uma pequena reentrância, um nicho natural na rocha, e parou, ofegante. O som da tosse tornou-se mais claro, acompanhado por um gemido baixo. Seus olhos, agora mais acostumados à penumbra, distinguiram duas figuras, um homem e, aninhada a ele, um pequeno vulto infantil. A visão era um quadro de desolação que quebrou o último muro de seu próprio sofrimento. O homem era Domingos, um ancião de traços rudes e pele queimada pelo sol, vestindo roupas de vaqueiro gastas, sujas e rasgadas. Ele estava visivelmente doente, consumido pela febre que o fazia tremer violentamente, e seus olhos estavam turvos. A criança, uma menina de não mais que 5 anos, com o cabelo castanho espetado e o rosto magro, dormia ou estava desmaiada, agarrada à sua camisa de flanela. O medo supersticioso de Isabel se desvaneceu diante da miséria humana. A maldição da gruta não era de fantasmas, mas de doença e abandono. Ela se aproximou devagar, suas juntas rangendo com o esforço, e a temperatura do corpo de Domingos irradiava um calor febril que contrastava com o frio penetrante da caverna. — Quem está aí? A voz de Domingos era um sussurro rouco, quase inaudível, mas carregado de uma tensão defensiva. Ele tentou levantar a cabeça, um gesto que o fez tossir com ainda mais violência, curvando-se. Isabel ajoelhou-se na terra fria, ignorando a dor aguda em seus joelhos. — Sou Isabel, uma viúva. Estou buscando abrigo. Não farei mal a vocês. O homem a examinou com um olhar que parecia de um animal encurralado, mas o desespero logo suplantou a cautela. — Não temos nada para roubar, mulher. Apenas a febre e o frio. Saia daqui antes que você pegue. — Eu não tenho para onde ir, senhor, respondeu Isabel com uma sinceridade que o desarmou. Minha vida acabou lá fora. Mas se o senhor estiver doente, eu posso ajudar. Já cuidei de meu marido. A menção do cuidado acendeu um brilho tênue nos olhos de Domingos. Ele apontou com o queixo fraco para a menina, que se mexeu e resmungou, revelando o nome: Laura. A criança estava envolta em um pijama sujo e não tinha forças para se defender do frio. Esta é Laura, minha neta, os pais dela. Morreram na estrada. Eu a trouxe para longe da cidade, das pessoas ruins, mas a febre me pegou. Eu não tenho muito tempo. O pânico nos olhos do velho, focado inteiramente na criança, era o espelho de um amor profundo. Naquele momento, Isabel viu mais do que um moribundo. Ela viu o mesmo instinto protetor que ela mesma tinha suprimido ao longo de anos de opressão. Ela pegou a mãozinha fria de Laura. — O senhor tem alguma água ou algo para aquecê-la? Perguntou Isabel, sentindo a necessidade urgente de agir. O cansaço desapareceu, substituído por um foco repentino, uma razão para continuar viva. Domingos indicou uma pequena vasilha de alumínio com um restinho de água suja. Ele tossiu mais uma vez, o som gutural ecoando nas paredes de pedra, e então, com grande esforço, ele estendeu a mão para debaixo de um pequeno montículo de pedras no canto do nicho. — Pegue isso, mulher. É tudo o que temos. Não é para mim, é para ela. Ele revelou uma pequena bolsa de couro pesada, gasta pelo tempo, mas firmemente amarrada. A bolsa continha moedas de ouro antigas, pesadas, brilhando fracamente na escuridão. O ouro era um tesouro em si, um contraste chocante com a miséria do ambiente. Uma planta discreta no início que parecia totalmente incongruente com a cena. Isabel engasgou com a visão da riqueza inesperada. — Não posso aceitar isso, senhor. — Você pode e vai, disse Domingos.
sua voz um pouco mais forte, apoiada por uma vontade férrea. Não é pagamento, é a liberdade dela. Use-o para tirá-la daqui. Prometa-me que vai levá-la para longe e dar a ela uma vida. Prometa que será mãe dela. Isabel não conseguia se mexer, dividida entre a incredulidade da riqueza e a enormidade da promessa. O homem estava transferindo para ela, uma pária, o futuro de sua neta. O destino estava lhe dando um último teste, um momento de escolha que definiria se ela morreria como vítima ou ressurgiria como protetora. Ela fechou a mão em torno da bolsa, sentindo a rugosidade do couro e o peso frio e real do metal. A responsabilidade a atingiu com a força de um raio, limpando o desespero de sua alma. Ela não podia se matar agora. Havia uma criança que precisava dela mais do que ela precisava de descanso. Eu prometo, disse Isabel, sua voz rouca de emoção, e apertou a mão do homem, selando o acordo silenciosamente. A tosse de Domingos se acalmou, seu corpo relaxou e um pequeno sorriso apareceu em seus lábios, como se ele tivesse finalmente vencido sua própria luta. Domingos deu seu último suspiro, suave e final, o som se perdendo no silêncio da caverna. Isabel não chorou por ele, mas pela si mesma, a mulher que havia morrido e renascido naquele momento. Ela tinha um novo nome, mãe, e um novo fardo, Laura. A viúva, agora transformada em guardiã, segurou a menina adormecida, o corpo pequeno, um peso reconfortante em seus braços. Fora da gruta, o mundo a havia negado e ferido. Dentro, ela havia recebido um legado inesperado. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas com o peso do ouro na bolsa e o calor de uma criança em seu peito, Isabel entendeu que a Grota do Grito era, na verdade, um portal, o portal para a sua segunda chance. O dia iria amanhecer em breve, e ela teria que sair daquele lugar para começar uma nova vida, uma que ela havia prometido. Mas a primeira tarefa era sobreviver à noite, com o corpo do velho ao seu lado e o futuro de Laura em seus braços. O peso da pequena bolsa de couro, com suas moedas de ouro antigas, era esmagador na mão de Isabel, superando a leveza do corpo de Laura em seus braços. Ela passou o restante da noite em vigília, sentindo o ar frio e úmido da caverna entrar em seus pulmões, enquanto a febre da menina parecia se estabilizar levemente. O corpo inerte de Domingos, silencioso e pesado, jazia na penumbra, uma lembrança constante da promessa que ela lhe havia feito. A primeira luz do amanhecer era um filete tênue que mal penetrava a boca da Grota do Grito, mas era suficiente para revelar o quão sujo e faminto era o seu refúgio. A prioridade não era o luto, mas a sobrevivência. Laura precisava de água limpa e comida, e Isabel precisava de coragem para sair daquele esconderijo e enfrentar o mundo hostil lá fora, ainda fresco com a memória da humilhação. Isabel precisou de toda a sua força, tanto física quanto moral, para mover o corpo de Domingos para um ponto mais profundo e discreto da reentrância. Ela o cobriu com um manto que ele tinha na sacola, realizando um pequeno e silencioso rito fúnebre. Um arrepio percorreu sua espinha ao tocar a pele fria, mas ela se concentrou na missão, honrar a confiança depositada nela e proteger Laura. O peso do ouro era uma ironia amarga. Riqueza e miséria coabitavam naquele espaço úmido. Ela não podia simplesmente pegar as moedas e ir à cidade mais próxima. Seria instantaneamente notada, uma mulher pobre, sozinha e sem explicação para tanto dinheiro. A ganância dos homens, ela sabia por experiência, era rápida e mortal, e João ainda estaria procurando por ela. A primeira necessidade era a água. O pequeno riacho que corria perto da entrada da caverna parecia limpo o suficiente para beber e lavar, mas ela precisava de algo para carregá-la. Seu olhar vasculhou o pequeno acampamento, encontrando uma velha cabaça, rachada e empoeirada, abandonada por Domingos. Com um esforço cuidadoso para não acordar Laura, Isabel saiu da gruta, sentindo o sol fraco da manhã em seu rosto.
O cheiro de pinho e terra fresca era um alívio, um contraste com o cheiro mineral da caverna. Ela se arrastou até o riacho, encheu a cabaça e bebeu a água, que lhe pareceu a mais doce que já havia provado. De volta à caverna, ela tentou alimentar Laura com alguns goles da água. A menina tossiu e gemeu, mas bebeu. A pele estava quente e seca, sinal de que a febre não havia passado. Isabel rezou o rosário de madeira maciça, apertando cada conta como se estivesse suplicando por um milagre. A caverna se tornou o seu quartel-general, o ponto de partida para a missão. Ela não podia ficar ali para sempre. O plano que se formou em sua mente, lento e doloroso, era arriscado. Ela precisaria usar o ouro para comprar suprimentos, mas teria que fazê-lo de forma discreta, em um lugar onde ninguém a conhecesse. Ela decidiu que teria que vender o ouro aos poucos, longe de São Gonçalo do Sapucaí, talvez em um mercado de gado ou em um armazém de beira de estrada. Mas, para chegar lá, precisava de roupas novas, um animal de carga e, acima de tudo, anonimato. A única solução era a Vila de Santana, um povoado pequeno e isolado, cerca de 2 dias de caminhada através das colinas, conhecido por ser um ponto de parada para tropeiros. Se ela fosse rápida e cuidadosa, poderia comprar o necessário e retornar antes que alguém pudesse ligar seu rosto à fazenda de João. Ela separou uma única moeda de ouro da bolsa, uma peça antiga, e a embrulhou em um pedaço de pano. Aquela moeda seria seu bilhete para a sobrevivência de Laura, a ponte entre a miséria e a nova vida que ela havia prometido. O metal era frio e pesado em sua palma. "Vamos sair daqui, minha filha", sussurrou Isabel para a menina adormecida, sentindo uma força renovada, uma determinação que a viúva de ontem nunca conheceu. "Sua avó vai te levar para um lugar seguro." Mas antes de partir, Isabel percebeu que não podia simplesmente deixar a caverna desprotegida. Ela usou pedras maiores para fechar parcialmente a entrada do nicho onde Domingos estava e amarrou um pedaço de seu próprio xale no galho de um arbusto próximo, um pequeno sinal discreto, invisível a quem não estivesse procurando. A saída foi lenta e penosa. Carregando Laura nas costas, envolvida no xale pesado e com a cabaça na mão, Isabel começou a escalada para fora da montanha. Cada passo era uma oração, cada respiração, um esforço contra o peso da criança e do medo. Ao chegar ao topo da trilha, Isabel olhou para trás, para a boca escura da Grota do Grito. Não era mais um buraco assustador, mas um símbolo de refúgio, o lugar onde ela havia sido purificada pela dor e investida de um novo propósito. Ela virou as costas para a caverna e para a vida que havia deixado para trás. Naquele momento, Isabel dos Santos, a viúva humilhada, deixou de existir. Apenas a guardiã de Laura, com uma moeda de ouro e uma promessa, seguia adiante, descendo a colina em direção à incerteza da Vila de Santana. O peso da responsabilidade era um fardo, mas era um fardo que lhe dava força. O sol já estava alto e o mundo parecia vasto e perigoso, mas ela não estava mais buscando a morte. Ela estava buscando a vida. Sua jornada começava agora, e o primeiro desafio era o mais simples: comprar um par de sapatos, sem despertar a atenção do mundo. E ela não podia falhar. A caminhada até a Vila de Santana foi uma provação. A cada passo, Isabel sentia a pressão da pedra do caminho sob seus pés descalços, uma dor constante que se somava ao peso de Laura. Ela evitava a estrada principal, preferindo os atalhos enlameados e as trilhas escondidas entre os arbustos, como um animal em fuga. O medo de ser vista por algum vizinho, ou pior ainda, por João, era um incentivo mais forte que o cansaço. O sol estava a pino quando, finalmente, Isabel avistou os telhados de barro e as paredes caiadas da Vila de Santana. O povoado era pequeno, um aglomerado de casas em torno de uma igreja e de uma venda central,
mas parecia um centro urbano depois de tanto tempo isolada. Ela parou à sombra de uma mangueira e cobriu Laura com o xale, ajustando a pequena bolsa de ouro sob as roupas. Ela precisava parecer uma tropeira pobre, alguém de passagem, não uma fugitiva. A primeira parada foi o armazém, que também funcionava como estalagem e ponto de troca. O cheiro de café, rapadura e fumo misturava-se no ar, despertando-lhe uma fome intensa, que ela lutou para ignorar, concentrando-se em sua missão. O mercador, um homem corpulento de bigodes fartos e avental sujo, estava ocupado pesando grãos. Isabel esperou pacientemente, controlando a respiração para parecer calma. A ansiedade era um nó apertado em seu estômago, e o medo de que a moeda fosse identificada como roubada ou falsa a fazia suar frio. Quando chegou a sua vez, ela colocou Laura no chão ao lado de sua saia e pediu, com a voz o mais firme possível, um par de botinas de couro macio e um saco pequeno de farinha de milho. Ela já tinha o preço mentalmente calculado, mas a próxima parte era o teste. Com mãos trêmulas, Isabel tirou a moeda de ouro do pequeno embrulho de pano e a colocou discretamente no balcão. "Aceita ouro?" perguntou ela, o coração martelando no peito. O mercador pegou a moeda com um grunhido desinteressado. Ele a examinou rapidamente, mordeu-a para testar a dureza do metal e a esfregou contra o avental. Seu olhar parou por um instante no brilho incomum da peça. "Moeda antiga. De Portugal, talvez? Onde conseguiu isso, velha?" A pergunta era casual, mas o tom era investigativo. Isabel havia ensaiado a resposta. "Herança de meu marido. É a última coisa que me restou. Estou indo para o sul buscar trabalho e sustentar minha neta." O homem hesitou por um momento, mas a quantia de ouro era valiosa demais para ser recusada, e a história era comum o suficiente naqueles tempos de deslocamento. Ele assentiu, pegando uma pilha de notas e moedas de prata para o troco, e o alívio de Isabel foi físico, quase a fazendo cambalear. Com o troco em mãos e a moeda aceita, a barreira do medo financeiro foi quebrada. Ela comprou a farinha de milho, um pouco de toucinho para cozinhar e, o mais importante, um pequeno frasco de quinina, o único remédio que conhecia para combater a febre incessante de Laura. Isabel fez uma compra estratégica de roupas novas. Para ela, um vestido simples de algodão escuro e um xale novo. Para Laura, um vestidinho limpo e meias de lã. Vestida em trajes limpos, ela se sentiu, pela primeira vez em dias, menos como uma mendiga e mais como a guardiã que havia prometido ser. Ela calçou as botinas de couro macio, sentindo o conforto da proteção sob seus pés doloridos. O prazer era indescritível, um pequeno luxo que simbolizava o controle que ela estava lentamente recuperando sobre sua vida. A dor física deu lugar à esperança. Isabel e Laura se alimentaram em uma discreta mesa de canto na estalagem, comendo a farinha de milho cozida e o toucinho. Ver Laura, mesmo doente, comer com um pouco mais de apetite foi a maior recompensa. O laço entre elas se aprofundava a cada momento, solidificado pela necessidade e pela promessa de domingos. Antes de retornar à gruta, ela fez uma última parada, comprando um pequeno canivete e um cantil de couro novo. O canivete, por mais simples que fosse, representava uma ferramenta e uma pequena defesa, um sinal de que ela não seria mais apenas uma vítima indefesa. O retorno à Grota do Grito foi muito mais fácil. Calçada e alimentada, Isabel conseguiu manter um ritmo constante, e a pequena Laura, após uma dose de quinina, parecia um pouco menos febril e dormia profundamente em suas costas, embalada pelo movimento. A caverna, quando ela retornou, parecia mais acolhedora. Ela acendeu um pequeno fogo, usando os galhos secos que havia colhido na trilha, e o cheiro de fumaça subiu, limpando o ar úmido. O calor do fogo trouxe conforto e uma sensação de lar, mesmo que provisório. Enquanto Laura dormia, Isabel contou as moedas restantes na bolsa de couro. Havia mais do que ela imaginava, o suficiente para mantê-las por um longo tempo,
Talvez até que Laura estivesse forte o suficiente para viajar para o sul, para as cidades onde o ouro era mais fácil de ser trocado e as perguntas menos insistentes. A riqueza era um fardo, mas era um fardo de esperança. O maior desafio agora não era a fome, mas o sigilo. Ela precisava estabelecer uma rotina de sobrevivência, permanecendo invisível enquanto cuidava de Laura e esperava a febre ceder. A Grota do Grito, a caverna amaldiçoada, era agora sua fortaleza. Dentro dela, Isabel tinha a riqueza, os suprimentos e, mais importante, a sua nova família. Ela se sentou ao lado do fogo, observando as chamas dançarem e ouvindo a respiração suave da criança. A paz temporária era doce, mas Isabel sabia que a moeda de ouro, apesar de ter salvo o dia, era uma pista perigosa. Alguém na vila de Santana poderia ter notado sua antiguidade e singularidade. O medo ainda era um companheiro constante. Os dias dentro da Grota do Grito se fundiram em uma rotina silenciosa, marcada apenas pela alternância da luz fraca na entrada e pelo ritmo da tosse de Laura, que diminuía gradualmente. Isabel, agora a guardiã, estabeleceu um ciclo rigoroso de coleta de água, preparação de alimentos simples e vigilância constante. O medo de ser descoberta era o incentivo que a impedia de sucumbir à solidão da caverna. Ela usou as moedas de prata do troco para fazer pequenas compras na vila de Santana, sempre disfarçada e em horários diferentes, evitando o armazém que havia visitado primeiro. As moedas de ouro permaneciam escondidas sob uma pedra solta no fundo da caverna, um tesouro que era ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. A quinina e a alimentação regular fizeram maravilhas. Laura, a princípio fraca e apática, começou a mostrar sinais de recuperação. Seu olhar, antes embaçado pela febre, agora seguia os movimentos de Isabel com curiosidade infantil, e ela murmurava palavras curtas e confusas. Isabel passava horas a fio contando histórias para a menina, contos de fadas distantes, lendas antigas sobre as montanhas e as histórias da sua própria infância, evitando cuidadosamente qualquer menção a João ou ao passado doloroso. A voz de Isabel, suave e compassiva, preenchia o silêncio da caverna. A cada dia, o vínculo entre elas se fortalecia. Isabel descobriu que o amor que sentia por Laura era diferente, um amor escolhido e não imposto pelo sangue, mais profundo e mais protetor. A menina, por sua vez, agarrava-se à nova avó como um náufrago à tábua de salvação, esquecendo a dor da perda dos pais. O rosário de madeira, que antes era um símbolo da sua dor e da sua fé abalada, tornou-se um brinquedo para Laura. Isabel permitia que a menina brincasse com as contas, o som suave do clique ecoando na caverna, e, de alguma forma, o objeto, compartilhado, parecia menos pesado. A caverna, com suas paredes escuras e úmidas, deixou de ser uma prisão para se tornar um ninho. Isabel organizou o pequeno espaço com os suprimentos, criando uma área de dormir confortável com os cobertores comprados. A presença de Domingos, apesar de triste, era um segredo delas, e ela rezava por sua alma todos os dias. No entanto, a paz era frágil. Isabel não podia ignorar o fato de que viviam em um lugar conhecido por ser mal assombrado e evitado, o que, ironicamente, era sua única segurança. Se a lenda desaparecesse, eles estariam expostos. Uma tarde, enquanto coletava lenha perto da entrada da gruta, Isabel ouviu o som distinto de um latido de cachorro. Em seguida, vozes masculinas. Ela congelou, o coração disparando, deixando cair os galhos. O som estava se aproximando, vindo da trilha que ela usava. Ela se escondeu rapidamente atrás de um grande aglomerado de arbustos, apertando o canivete de couro na mão. Eram dois homens, caçadores, com espingardas nos ombros e um cão farejador que parecia excitado com um cheiro na trilha. "O cão está agitado. Deve ser uma paca por perto", disse um dos homens, esfregando o pescoço suado.
Ou o fantasma da gruta, respondeu o outro com uma risada nervosa. Vamos nos afastar daqui. Eu não gosto desse lugar. Dizem que o coronel usava essa área para se livrar de problemas. O som do nome coronel fez o sangue de Isabel gelar. O coronel era a lei naquela terra, e a menção dele a lembrou de que a justiça era perigosa e tendenciosa. Os homens, felizmente, continuaram seu caminho, evitando a entrada escura. A experiência, embora breve, serviu como um lembrete cruel. A grota do grito não era impenetrável. As lendas não protegeriam para sempre, e a cada dia que passava, a probabilidade de um encontro indesejado aumentava. Isabel esperou que o som dos caçadores desaparecesse completamente antes de voltar para a caverna, tremendo. A presença de terceiros a forçou a confrontar o futuro a longo prazo. Ela não podia criar Laura como uma eremita na escuridão. Ela precisava de um plano de fuga, um destino real para onde pudesse ir e usar o ouro sem medo de ser identificada. Ela pensou na capital, Rio de Janeiro, um lugar vasto onde duas almas perdidas poderiam se dissolver na multidão. Mas ir para o Rio de Janeiro exigiria uma grande quantia de dinheiro para a viagem e uma viagem perigosa. Ela teria que vender mais ouro e correr o risco. A responsabilidade do tesouro parecia aumentar a cada dia. Naquela noite, Isabel pegou a bolsa de couro e sentiu o peso das moedas. Não era apenas ouro, era o bilhete de Laura para uma vida melhor. Ela faria o que fosse preciso para cumprir a promessa. A necessidade de mais informações e de um plano urgente a forçou a tomar uma decisão perigosa. Ela precisaria retornar à Vila de Santana, não para comprar, mas para escutar. Ela precisava de notícias do mundo e, mais importante, de João. Ela sabia que voltar à vila era arriscado, mas o medo de ser descoberta era menor do que o medo de Laura passar a vida inteira presa na escuridão. A guardiã não podia mais se esconder. O próximo movimento seria ousado. Isabel escolheu a noite para sua infiltração. Deixou Laura dormindo profundamente, aquecida sob os cobertores, o rosário ainda preso em suas mãozinhas. Vestida com seu novo, mais simples, vestido escuro e com o xale sobre a cabeça, ela parecia uma mulher comum voltando para casa tarde. A única diferença era a bolsa de couro vazia e o canivete escondido sob sua cintura. A descida pela trilha foi mais rápida, impulsionada pela adrenalina e pela necessidade. A escuridão era sua aliada, mas também aumentava o perigo. Ela se movia com a agilidade silenciosa que a experiência de vida no campo lhe havia ensinado, evitando que as pedras rolassem sob suas botinas novas. Ao se aproximar da Vila de Santana, Isabel evitou as luzes da praça central e se dirigiu diretamente para os arredores do armazém. O lugar ainda estava parcialmente iluminado por lamparinas a óleo, e era possível ouvir o som abafado de conversas e risadas vindas da área da estalagem. Ela se escondeu atrás de um carroção de madeira abandonado, coberto por uma lona grossa, onde o cheiro de feno e mofo era forte. Dali, ela podia ouvir fragmentos da vida na vila e, o que era mais importante, descobrir se alguém havia feito alguma pergunta sobre a viúva errante ou as moedas de ouro antigas. As conversas eram sobre a colheita, o preço do café e as intrigas locais. Mas então, uma voz familiar, alta e estridente, cortou o ar. Era Leonor, a esposa de João. Isabel se encolheu, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O veneno da nora estava próximo. E então João ainda está procurando pela velha? Perguntou um vizinho com um tom zombeteiro. Não precisa procurar, respondeu Leonor com desdém. A inútil deve ter ido para as montanhas e morrido de frio. Ela não tinha para onde ir e nem coragem para voltar. Ela era um fardo, um peso morto, uma vergonha para a nossa família. Isabel ouviu o marido João tossir, mas ele não contestou a esposa. Sua covardia era palpável mesmo à distância. A dor da traição se misturou à raiva.
Mas, curiosamente, a raiva lhe deu força. Ela não era uma vergonha. Ela era uma sobrevivente. Mas vocês não tentaram sequer procurá-la? Perguntou-lhe o vizinho, uma nota de cautela em sua voz. Tentamos, interveio João, sua voz mais grave e defensiva. Fomos até a entrada da Grota do Grito, mas ninguém tem coragem de ir lá. É amaldiçoada. E se ela estivesse lá, já estaria morta. Apenas os fantasmas de escravos vagam por lá. A menção à grota e à lenda fez Isabel sorrir amargamente. A superstição do filho era, ironicamente, sua única proteção. Eles a haviam abandonado e a lenda a havia salvo. Isabel ouviu atentamente o resto da conversa. Não havia menção às moedas de ouro ou a uma viúva vendendo peças antigas. O mercador na vila de Santana havia guardado o segredo do ouro, temendo a lei do coronel ou a ganância dos vizinhos. Isso era um alívio imenso. No entanto, ela também ouviu notícias sobre a política local e a abertura de uma nova rota ferroviária em direção a Porto Novo, no sul de Minas Gerais, uma rota que poderia levar até a capital ou as cidades maiores. A passagem de trem para Porto Novo custa mais do que eu ganho em um ano, lamentou o vizinho. E a viagem é longa, acrescentou Leonor. Mas o progresso está chegando. O mundo vai mudar e os pobres serão deixados para trás, como a velha. A palavra Porto Novo ficou na mente de Isabel. A rota de trem era cara, mas o ouro de Domingos poderia pagar por ela. Era a chance de levar Laura para longe, para uma nova vida, onde a lei não era apenas a vontade do coronel ou a ambição de um filho ingrato. Ela permaneceu em seu esconderijo por mais algumas horas, até que as conversas cessaram e a vila mergulhou no silêncio da noite. A informação era valiosa. João e Leonor acreditavam que ela estava morta e não estavam procurando ativamente por ela. Isabel saiu do seu esconderijo, sentindo o alívio e a nova determinação. Ela não voltaria para sua antiga vida, mas sim para o sul, para Porto Novo, em busca da modernidade e da liberdade que a capital prometia. Mas antes de partir para sempre, ela tinha uma última coisa a fazer. Isabel precisava de uma grande quantia em dinheiro para a viagem de trem. Ela precisaria de alguém de confiança para trocar uma quantidade maior de ouro. A única pessoa na região que era respeitada e tinha o poder de manter um segredo era o padre Rafael, da pequena igreja de Santana, um homem conhecido por sua caridade e por enfrentar a crueldade dos coronéis. Ela teria que arriscar tudo. Isabel começou o caminho de volta para a Grota do Grito. A próxima missão seria a mais arriscada, revelar a sua existência e o segredo do ouro a um estranho, confiando na fé e na bondade de um padre. A mulher que havia sido expulsa pela família estava agora pronta para desafiar o mundo, carregando o peso do ouro e a promessa de um futuro. Sua próxima ação decidiria o destino de Laura e o cumprimento da sua promessa. E